Fala, galerinha. Já tá gravando? Tá 2 minutos. Mentira! Fala, galerinha. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Essa apressada aqui. Trouxe a Camila pra contar pra gente, como vocês já leram aqui no título, como é ter uma host family brasileira, entre aspas, né? É meio que pra tirar uma dúvida, porque a gente vê muito no grupão menina falando, ai, corre de família brasileira, e nem sempre é assim, depende do seu objetivo. Então vou deixar ela se apresentar. E aí a gente continua. Olá! Sou a Camila. Sou a Camila, muito prazer. Primeira vez que eu gravo, eu sou muito tímida, então. Verdade. Então a Camila, ela teve uma host family americana no primeiro ano dela. Eu fiquei 9 meses numa família e pedi rematch com 9 meses. E aí eu encontrei uma família que meu host ele é brasileiro e a minha host é americana. Eu tenho 2 kids de 8 anos, um menino e uma menina, gêmeos, e um de 16, mas o de 16 ele é totalmente americano. Ele é só o filho da minha host, então ele só fala inglês, é tudo inglês. Mas com as minhas crianças, com a minha host e com o meu host, eu falo muito português. Então, mas inclusive, é bem legal. Inclusive, você tá aqui meio que pra ajudar as crianças com o português, Com o português. Né? Porque as crianças já vão pra escola, já tem uns amigos, os vizinhos que todos falam inglês. Então, pra falar o português, eles queriam uma au pair que brasileira. Brasileira que pudesse falar o português. Ah, minha vez de falar já? Então, eu e essa nós estávamos conversando, ela me perguntou, né, como que é ter uma host family brasileira. Pra mim foi muito bom, porque a minha comunicação com a minha outra família era bem ruim, muito por conta do inglês, eu era muito insegura, era bem difícil, eu tinha medo de tentar me comunicar com eles não me entenderem ou eu me expressar errado. E aí, quando eu vim pra cá, eu percebi que a comunicação melhorou muito. Eu consigo realmente falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero perguntar caso eu não entenda. Eu me sinto segura com isso aqui, eu fico muito feliz. E eles também me ajudam bastante com o inglês, né? Apesar de, assim, da gente falar muito mais em português, quando eu tenho alguma dúvida, eles falam, eu pergunto, o que significa isso? Qual a diferença disso? Ou se a gente vai num lugar e eu não entendo, eles me ajudam. Então, e a minha host também, ela só me manda mensagem em inglês, então a gente consegue ter essa balança, assim. Eu gosto. E outra que a gente vive no meio, né, com o inglês. Tudo na vida São tem escolhas. prós e contras. Sim. Então, assim, vai depender, aceito ou não aceito uma família brasileira? Eu acho que, assim, se fosse tudo brasileiro, dependendo, óbvio, do seu foco, eu acho meio complicado. Mas igual no meu caso, que a minha host é americana e ele é brasileiro, eu vejo isso como uma super vantagem. E o meu menino de 16 também. E aqui, nessa família, eu vivo mais a cultura americana, eles me proporcionam mais do que a minha outra própria família. Então aqui eu vou em jogo de beisebol, eu assisto beisebol com eles, eles me ensinam muita coisa, tipo canal de televisão, a gente assiste bastante TV aqui, filme com as minhas crianças é só inglês, cinema. Então eu vivo sim a cultura americana aqui. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante são as comemorações. Eu tenho as comemorações tanto do Brasil quanto a americana. Então isso pra mim, tipo, é bem legal. Que mais? Eu acho assim, vai depender do seu foco, igual ela falou. Então, se o seu foco, seu objetivo é o inglês, como muitas meninas vêm e querem sair daqui fluentes, não é o caso de se aceitar, porque você tá aqui pra ensinar o português. Por mais que você tenha uma host americana, o menino de 16 que fala em inglês com muito mais frequência não é a mesma coisa do que você estar falando, tipo, 24 horas por dia. Sim. Porque, assim, que nem ela falou assim, quando eu tenho uma dúvida, eles me ajudam, porque eles falam inglês. Mas é diferente de quando você está conversando e você vai... Porque você consegue mais vocabulário, né? Mas também eu tento ver um outro lado. Na verdade, eu sempre tento ver o lado bom, porque, por exemplo, na outra casa, eu não tinha uma relação muito legal com os meus hosts, eu quase não conversava com eles e eu só cuidava do meu baby. Então, assim... Baby é outra situação. Acho que foi um dos motivos também que eu não queria cuidar, porque não tem comunicação. Não tinha. Ele não falava nada, a minha família só contava como que foi o dia e, tipo, eles mal conversavam comigo, então é o que eu falo. Aqui eu só consigo ver vantagens na minha vida e na minha família, entendeu? Não só por conta da situação do rematch que eu tive, mas eu só consigo ver coisas boas que eu trouxe da cultura americana pra essa família. Deu pra entender?
Provavelmente. Tá, não tem só coisa boa, então vamos de contra também. Já vou falar porque vem e sofro com isso. Falo palavrão, vocês sabem, assim, pra ir, né? E aqui não rola, porque tem criança e eles entendem o que vocês estão falando. Aqui é bem difícil quando as minhas amigas vêm aqui em casa. Aqui eu tenho uma liberdade bem legal e a minha família interage bastante com as minhas amigas, então eu falo pra elas, cuidado com o que você fala, porque eles entendem. Ou, por exemplo, quando eu tô fazendo Skype com alguém aqui em casa, e aí, né, os cômodos às vezes dá pra ouvir, então... Isso tem que tomar muito cuidado. Se você quer falar mal... Não dá. Eles entendem. Ou, por exemplo, você tá no nível de estresse com as crianças, você quer falar alguma coisa? Não dá. É só em pensamento, porque eles entendem tudo. Então, isso é um lado negativo. E aquela coisa do inglês, né? Também, que a gente não pratica tanto. O bom é que entende a sua cultura, né? Porque, por mais que ela seja americana, ela já é casada... Ela seja brasileira... Não, ela é americana... Casada com um brasileiro, então já entende a cultura, não tem tanta aquela dificuldade de, tipo, por que ela tá fazendo isso? Como, por exemplo, a comida. Que, nossa, é vida. A comida, apesar, né, deles comerem muito mac and cheese, né, algumas coisas assim, a comida aqui tem bastante churrasco, bastante carne, eles são muito afetuosos, tipo, de gostar de receber pessoas, tanto que hoje aqui em casa, era o quê? 6? 6 da gente, mais os 3 dele, mais as crianças. Então, eu gosto muito disso, porque eu percebo que os americanos não têm tanto essa cultura de receber gente em casa o tempo todo, pelo menos a vivência que eu tive, né? Não falo no geral, mas a vivência que eu tive. E aqui na minha família eu tenho bastante isso. A minha rosta mesmo vive fazendo reunião com os amigos dela. Eles me convidam pra estar junto e eu me sinto à vontade em estar junto com eles. Quando eu não entendo alguma coisa que tá acontecendo, eu pergunto em português, eu falo, o que eles estão falando? E aí ela me ajuda, então... Samantha, minha host family super deixa, me dá liberdade, me deixa chamar minhas amigas, dorme em casa, como a Jéssica, por exemplo. Dá um oi, Jéssica. E aí, pessoal, tudo bom? É diferente de uma pessoa deixar e dar liberdade do que acolher. E, tipo, tá junto, ele sempre vem, ele pergunta, vocês estão bem? Vocês gostaram? Se divertiram? Então, outra vez a gente chegou, ele ainda foi fazer cachorro quente pra gente, que não era nem pra gente, mas aí eu cheguei e falei assim, quero, aceito, e aí virou. Então, eles são bem afetuosos, então, e eu tento ver, assim, o lado positivo de tudo. Na outra família, eu também tentava ver o lado positivo, então, assim, foi a família que eu escolhi, e aí, diante da vivência que eu tenho, eu procuro tirar coisas boas diante disso, né? O inglês, eu acho que é a parte que mais a gente tem que se pensar, né, pelo menos assim, no meu foco, no meu objetivo. Mas aí tem o curso, tem tudo, né, o que eu já falei. Mas é isso aí. A realidade é que quem quer, dá um jeito. Então, assim, no caso delas, tipo, não significa que porque ela trocou, ela não tem como foco o inglês. Ela ainda quer melhorar. Vou estudar, não. Então você pode estar o quê? Estudando em casa. Tem o curso, claro, tem a bolsa que eles pagam. Tem muito lugar que dá curso de graça, em igreja, você só tem que pagar o material. E você pode estar estudando em casa, tipo, internet, ou conversando fazendo amizades americanas e conversando, ou até mesmo com os amigos, porque todo mundo vai... Sim. É bem difícil de rolar, porque na hora que você quer fofocar mesmo, mas em português que é mais rápido. Como que você fala, né, casa de piti, biriba em inglês? Tipo, não dá, a gente fala em português, é muito difícil, mas... Eita! Então, mas é isso, eu acho que você tem que tirar sempre o lado bom. E é o que eu falo, aqui nessa família eu tive muitas vantagens que me fizeram querer o match com eles. Por exemplo, eu moro numa localização muito boa, as vantagens que eu tenho com eles, assim, fora o acolhimento, fora eu achar eles pessoas muito legais. Lógico que tem as coisas ruins também, né? Óbvio. Todo lugar. Mas quando eu decidi dar o match foi um conjunto de vantagens que se encaixava dentro daquilo que eu procurava como host family e para o meu trabalho, exercer o meu trabalho de au pair. E finalmente deu certo, né? Ai, graças a Deus, gente! Eu acredito muito naquela frase, no dia que os humilhados serão exaltados. Aleluia, não vamos desistir. Tô esperando esse dia chegar. Quem me acompanha sabe que não tá fácil. Não, amiga, mas aqui também tem muito perrengue, não acha não? Porque mesmo sendo português, as coisas sempre vai ter, não tem jeito. Mas é sempre tentar tirar o lado positivo da experiência. Um dia nós chega lá. Ai, amei. Bom, história que eu agradeço já por você ter vindo. Tô Depois de Miliane, porque não, você que veio. Não, você tá vindo no canal, amiga. Ah, tá. Que burra.
plateia aqui, né? Tipo no Friends, tem as risadas. Eu sou habitada com esse negócio de youtuber, gente. Obrigada por ter vindo no canal, finalmente. Ter topado contar os prós, os contras e, enfim, em geral. E é isso, espero que vocês também tenham gostado, que tenham tirado dúvidas, qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui. Isso, pode me adicionar no Instagram, a gente troca, fazendo propaganda. Quem me acompanha no canal já viu essa carinha aqui no nosso vlog de Boston, né? Isso. Tá lá ainda, se você não conferiu, eu vou deixar no card. Se estiver na dúvida de família brasileira, pode me chamar, a gente conversa, eu quase não gosto de falar. Imagina! E aí a gente troca aí experiências, opiniões, dúvidas. Isso aí. Estamos todo mundo no mesmo barco. Então, um beijo e até o próximo vídeo.